Olá a todos e a todas, meu nome é José Costa, eu sou professor de Filosofia e Ciências Sociais do IFMG Campus Ponte Nova. Essa é a aula 1 da disciplina de Filosofia do projeto Pré-ENEM. Nessa primeira aula, eu vou dar continuidade ao trabalho realizado na nossa apostila, explicando os passos iniciais dessa disciplina que nós identificamos sob o nome de filosofia, né? Parece uma disciplina distante do nosso cotidiano, parece uma disciplina ou um assunto tratado por homens velhos que morreram há muito tempo, mas um dos meus objetivos aqui é mostrar para vocês que essa disciplina é uma parte fundamental das nossas tentativas de compreender a realidade na qual nós estamos inseridos, ok? Tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista do presente e, provavelmente, do futuro, ok? Para fazer isso, eu vou vou colocar uma apresentação aqui para que possa facilitar a nossa aula. Está aqui nessa nossa aula 1 de filosofia, e aqui no nosso pré-ENEM, nós temos como apoio, né, a nossa apostila, essas videoaulas que tentam construir uma compreensão melhor, né, dos temas estudados, né, no vestibular. Então, nessa primeira apostila, a gente compreende as origens, né, dessa área do conhecimento que nós chamamos de filosofia, né, uma área do conhecimento bastante antiga, né, e um dos nossos objetivos aqui, nesse primeiro momento, é mostrar para vocês até onde ela vai, ok? Então, um modo interessante de entender a filosofia e de entender de alguma maneira, entender todas as ciências é compreender quais são as questões que essas ciências tratam. Por exemplo, quando eu falo da geografia, né, os problemas que a geografia trata, que a ciência da geografia trata, dizem respeito ao clima, dizem respeito aos rios, dizem respeito às planícies, aos planaltos, quer dizer, geografia, uma tentativa de compreensão da Terra, né, dos espaços, com base na observação e na análise. Na filosofia, nós estudamos um conjunto de temas um pouco diferentes, né? Nós estudamos, reparem como esses problemas são diferentes, né? O que que é tudo isso que está à minha volta? Ou eu poderia perguntar de uma maneira mais ampla, o que que é o mundo? O que que é a realidade? O que que é a vida? Será que existem verdades? Eu gostaria que vocês reparassem, num primeiro momento, nesse aspecto, né? Reparem como esses problemas são problemas mais gerais, isto é, não são problemas específicos quanto os problemas da geografia ou da química. Nos problemas da geografia ou da química, eu tenho uma metodologia própria para obter respostas, né? Eu já acredito que existem verdades sobre o mundo e que eu posso compreender essas verdades. Já no caso da filosofia, são problemas bastante amplos, ou aquilo que a gente pode chamar de problemas mais gerais sobre o funcionamento da realidade. Reparem a generalidade desses problemas, né? O que é tudo isso que está à minha volta? O que existe? Seria a pergunta de fundo aqui, né? Quer dizer, reparem, essa não é uma questão fácil, né? O que é isso? Né? Será que existe uma inteligência que construiu tudo isso? Ou será que não? Isso é fruto de um acaso, de um lento e longo processo de desenvolvimento natural das coisas? O que é o mundo? O mundo é os limites do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu acredito? Ou será que existem mais coisas? O que é essa realidade que está à minha volta? Né? O que é a vida? O que é efetivamente a vida? De onde vem a vida? Por que a vida é como ela é? Não só a vida humana, né? A vida de todas as coisas vivas. E essa última questão, né? Será que é possível descobrir verdades sobre todas essas questões? É claro, esses exemplos de problemas filosóficos, né? Olha isso. Esses problemas filosóficos não esgotam a área da filosofia. A gente também poderia perguntar o que é beleza, a gente poderia perguntar o que é o amor, a gente poderia perguntar como descobrir verdades sobre o mundo seguramente. Na área da filosofia, é uma área bastante antiga da investigação humana, da tentativa humana de compreensão da realidade, que precede a ciência. Repare, as perguntas que as ciências fazem sobre as coisas do mundo, elas envolvem expectativas filosóficas de que é possível descobrir verdades. Quer dizer,
Antes de fazer perguntas científicas, nós fazemos perguntas filosóficas, né? Isso é muito comum em crianças, né? Reparem, as crianças perguntam muito sobre o mundo. Por que isso? Por que aquilo? Porque elas não estão habituadas ao mundo, né? Então, essa experiência de contato com o mundo, o exercício de estranhamento, faz com que surjam questões, com que surjam perguntas, né? E essas perguntas mais fundamentais são o tipo de pergunta que nós chamamos de questões filosóficas, né? Essa é a área de investigação que nós chamamos de filosofia. Então, de maneira geral, né, a filosofia, né, seguindo essa definição aí, é a área do conhecimento que trata das questões mais gerais sobre a realidade. Se eu perguntar para vocês do que é feita essa caneta, vocês poderiam me responder que essa caneta é feita de plástico, né? Após uma análise do ponto de vista químico, a gente vai ter certeza que essa caneta é feita de plástico. Mas o que existe na realidade? Reparem, eu coloquei uma foto do céu aí, não é à toa, porque eu já fiz referência a esse problema da existência de Deus, né? Quando eu pergunto o que existe, eu não estou querendo saber o que existe aqui e agora. Eu quero ou tenho curiosidade para saber o que existe na realidade. Será que só existem coisas que eu posso ver? Será que existem coisas que eu posso tocar? Ou será que existem coisas que eu não posso ver e não posso tocar? O que é possível saber? O que é possível para nós, seres humanos, saber com segurança? Será que a gente vai poder um dia ter conhecimento seguro sobre a existência ou inexistência de Deus? O que a nossa razão pode compreender? Ou melhor, o que é a nossa razão? Por que nós temos essa capacidade tão desenvolvida de poder compreender as dinâmicas ou as mudanças da realidade? O que a gente pode fazer? Será que a gente é livre? Né? Uma antiga questão filosófica diz respeito ao que os filósofos chamavam de livre-arbítrio, né? O que a gente pode fazer? O que nos leva a uma questão mais prática, né? Como que a gente vive? Por que a gente vive dessa forma e não de outra? Reparem, são questões muito amplas ou questões mais gerais sobre a realidade. Ao longo da história, né, ao longo do desenvolvimento histórico, uma série de questões filosóficas foram colocadas, algumas delas foram respondidas, outras nem tanto, algumas das questões já colocadas foram questionadas, e a partir dessas questões, nós construímos o nosso modo de vida. Né? É como nós vivemos uma situação que é como se as questões filosóficas fossem inescapáveis, né? Por quê? Né? Por que que a filosofia sempre aparece? Primeiro, por causa da nossa condição natural, né? Nós temos uma condição naturalmente questionadora, né? Nós somos sapiens, isto é, nós temos uma ampla capacidade cognitiva. Cognição está no latim cognitio, quer dizer, uma capacidade de fazer perguntas sobre o mundo, né? Ou como os antigos diziam, nós juntamos Lé com Cré, nós somos capazes de perguntar, e é impossível viver sem perguntar, né? Imagina, um ancestral primitivo dos seres humanos um dia olhou para o céu e viu uma bola de fogo no céu, e aquele dia se perguntou, o que é isso? O que quer dizer isso? Por que isso existe? Repare, naturalmente a realidade nos impõe questionamentos e nós passamos a fazer perguntas, né? Isso do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, a gente precisa fazer perguntas, né? E foi por isso que eu coloquei a foto da imagem da oficina mecânica, que nós precisamos lidar com a realidade. A gente precisa entender como que a realidade funciona, né? Se vai chover ou não, quando que eu vou plantar o meu trigo, né? E nós lidamos com a realidade perguntando e tentando responder, né? A realidade, de alguma maneira, nos impõe certas questões que nós precisamos apontar caminhos, apontar respostas. De alguma maneira, não é possível haver vida humana, experiência humana, sem esse exercício de questionamento constante sobre a realidade na qual nós existimos. A filosofia oferece respostas, a ciência oferece respostas, as religiões oferecem respostas. O ponto é que seres humanos não deixam de perguntar. E essas questões, muitas vezes, aparecem em todos os momentos do cotidiano. Né? Reparem, se há um crime, se eu vejo um crime na televisão, uma questão de fundo ali diz respeito à justiça. E o que é justiça? O que não é justiça? Por que as pessoas agem de determinadas maneiras? Por que as pessoas agem de diferentes maneiras? O ponto aqui é que nós precisamos de respostas, nós tentamos desenvolver respostas que, de algum modo, apontem um caminho, né, uma justificativa para que nós possamos entender o mundo à nossa volta e a nós mesmos. O ponto é que nós, seres humanos, temos uma necessidade constante de fazer perguntas sobre o mundo para que nós possamos nos orientar nesse mundo.
né? O que que é isso? Por que que isso existe? Por que que é dessa maneira e não de outra? O que fazer? Por que fazer dessa forma e não de outra? E assim sucessivamente. Devido à nossa condição natural, as questões mais gerais sobre a realidade, elas vão aparecer quase que de forma natural, né? E de algum modo, elas são fundamentais para que nós, seres humanos, possamos lidar com essa realidade estranha na qual nós fomos inseridos. De algum modo, né? Somos seres naturalmente questionadores, ok? Bom, essa foi a nossa primeira aula da disciplina de filosofia, né? Eu sugiro a leitura da primeira parte da apostila, né? Da área de filosofia, e eu espero que tenha sido compreensivo para vocês. No mais, um abraço e até a próxima aula.